gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, queridos alunos da GWA, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa e estudando. Para direcionarmos mais uma semana de estudo, eu sou a professora Francimeire Farrapo e trago aqui mais uma aula sobre contabilidade de custo, onde será direcionada para os alunos do segundo ano em administração. É importante que assistam o vídeo por completo, a aula por completo, para que vocês possam aí estar assistindo a próxima aula, onde a gente teve uma participação com a professora e contadora Thalita. Então, vamos dar início. O nosso objetivo aqui é identificar a terminologia diante dos conceitos que são relevantes de custo. Então, existem terminologias básicas e classificações básicas do custo. Então, por quê? Por que são importantes? Por que eu preciso entender essas terminologias para que eu possa, de fato, estar relacionando com todos os conceitos que eu vou ver durante a disciplina? O estudo dos conceitos e dessas terminologias de custo é muito importante para que a gente possa entender a questão da gestão de custo, para que você, de fato, possa conseguir gerir os custos organizacionais, os custos individuais, que assim a gente fala como os custos patrimoniais, né? Para que a gente possa, de fato, conseguir gerir o patrimônio. Então, é tão importante você entender essas terminologias, como também é importante você entender todo o sistema de informação que vai produzir essa gestão de custo. E você vai conseguir entender esse sistema de informação na próxima aula. No próximo vídeo, onde a gente já teve aí a participação da professora Thalita. Então, você vai conseguir entender e fazer a alusão, de fato, com esse sistema de informação. Sabemos que todo sistema, ele gera um processamento, através de um processamento, é gerada essa informação. Então, para uma compreensão mais acurada, mais compreensiva, né, dos principais conceitos de custo, é preciso entendermos o efeito que essas mutações vêm acontecendo, né, essas variações vêm acontecendo dentro desse sistema patrimonial, ok? Então, é importante você entender e compreender para que você entenda sobre esse efeito das mutações, ok? Então, o patrimônio das entidades, ele está sujeito a alterações, que de acordo com o efeito sobre o patrimônio líquido, então, o patrimônio líquido, ele vai te dar um efeito. Ele vai te dar um efeito de natureza qualitativa, como a gente viu já em aula passada, ou ele vai te dar um efeito de natureza quantitativa. Então, é através desses dois efeitos que a gente chama de variação, vou marcar aqui, para vocês acompanharem. Então, ele vai te dar dois efeitos, ok? Ele vai te dar um efeito de variações ou mutações patrimoniais. Então, o meu patrimônio líquido, vou mudar a corzinha, o meu patrimônio líquido, ele vai me dar, já sabemos aí que ele vai me dar essa alteração. Ele vai me dar um resultado. E esse resultado, ele é conhecido como variação ou mutações, certo? Patrimoniais. Então, são denominadas. E é através dessa variação ou mutação que eu vou considerar justamente a natureza do meu patrimônio. Se é de natureza qualitativa, vou mudar aqui a cor novamente, se é de natureza qualitativa ou permutativa, ou se é de natureza quantitativas ou modificativas, ok? Então, vamos ver aqui a diferença das duas. Qualitativa, a gente já viu que através de um sistema informatizado matematicamente, né, você consegue ter um resultado ao qual, através daquele resultado, você vai conseguir gerar uma informação melhor, você vai conseguir gerar ideias, né, prosperar objetivos para a organização. Então, qualitativas ou permutativas é quando modificarem os componentes do patrimônio.
Só que ele não vai causar efeito sobre a situação líquida do patrimônio, ok? Então, quando modificarem os componentes do patrimônio, sem, observem bem, eu vou mudar aqui a cozinha, vou acompanhar a cozinha que eu já marquei de qualitativa, então, é sem, ele não vai me causar, ó, observem, certo? Ele não vai causar efeito, sem causar efeito. Qual a diferença para quantitativa ou modificativa? Já as variações quantitativas ou variações modificativas são aquelas que, além de alterarem, então, olhem só, então elas vão causar uma alteração a essa composição do patrimônio. Porém, quando é qualitativa, ela pode até modificar. Por quê? Porque todo sistema, ele é feito para gerar um novo resultado, não é verdade? Todo sistema lá, ó, de informação, lembrando do sistemazinho da entrada, né? Gera uma transformação, e eu tenho uma saída, eu tenho um resultado. Esse processo de entrada, de transformação, de saída, de retroalimentação para uma outra entrada, logicamente é um processo que eu estou buscando resultado. Logicamente é um processo que eu estou buscando modificações, né? As organizações, a cada dia, elas buscam essa alteração dentro do seu sistema, logicamente buscando uma qualidade melhor, né? Buscando quantitativos mais altos, né? Números mais altos, lucros mais altos, né? Então, quando eu estou falando de qualitativa ou permutativa, ele modifica esse componente, mas ele não causa efeito sobre a situação líquida. Já as variações quantitativas ou modificativas são aquelas que, além de alterarem a composição do patrimônio, causam efeito sobre o patrimônio líquido. Então, veja aí a diferença. Ela causa um efeito sobre o patrimônio líquido. Mas, professora, se causa um efeito, pode ser aqui, eu posso considerar esse efeito negativo ou positivo? Logicamente. Ele vai causar, sim, um efeito positivo ou vai me causar um efeito negativo. Ele pode causar um efeito positivo ou ele pode me causar um efeito negativo. Porém, quando eu estou falando de um efeito positivo, eu posso dizer, então, que esse resultado, ele me trouxe uma qualitativa? Sim, posso sim. Por quê? Porque qualidade é um processo, uma variação que vai modificar para melhor, que eu vou conseguir ter, em cima daquele resultado, eu vou conseguir ter uma prospecção melhor para a minha organização. Eu vou conseguir atingir objetivos diante aquele efeito, diante aquela variação, ok? Então, entendido aqui que existe essa alteração, existe essa variação, essa mutação dentro do meu patrimônio líquido. Então, através desse meu patrimônio líquido é que eu vou ver se vai causar efeito ou se não vai causar efeito, ok? Então, vamos ter aqui o entendimento de diversas terminologias, né? Então, é importante você entender cada uma e observar onde cada uma se encontra. O primeiro que eu trago para vocês é gasto, né? Nós vamos ver os três primeiros: gasto, desembolso e investimento. O que seria gasto? Gasto representa um sacrifício financeiro. Então, você já observa aí pela imagem, né? Coloquei uma imagem bem ilustrativa para vocês. Você observa aí pela imagem que o dinheirinho, ó, tá voando, né? Então, é algo que se gasta, né? Quando eu falo de gasto, eu já lembro de dinheiro indo embora. Então, representa esse sacrifício financeiro, mas ele é considerado um sacrifício financeiro para aquisição de bens ou serviço. Por que bens e serviços, gente? Pode ser que, mais gasto, eu gastei, não volta mais, né? É isso que a gente tem, sim. Mas quando eu falo aqui de bens, aqui a gente está falando de bens e serviços. Mas aqui,
eu posso estar falando de bens de consumo, então é um gasto necessário, né? Lembrem aí da aula passada, é um gasto necessário, porque é um bem de alimentação, mas também existe aí a necessidade desse bem, mas também existe o desejo, né? Então, é algo que não está propício como uma necessidade. Então, necessidade e desejo. A gente já viu a aula passada a diferença. Então, o importante aqui é você entender essa terminologia dentro dos custos, que é gasto. Então, gasto representa esse sacrifício financeiro para aquisição de bens e serviços. Sacrifício esse que é caracterizado pela entrega ou compromisso de entrega de recursos, né? Geralmente em espécie. Então, é isso que eu falei, esses exemplos, bens de alimentação, né? Bens necessários para a sua produtividade, ok? Serviço, né? Então, essa é a terminologia de gasto. A próxima. E aí, antes da gente passar para a próxima, eu trago aqui um conceito, né? É importante a gente sempre fazer um embasamento teórico, é importante a gente sempre entender, de fato, de onde que está saindo esse estudo, né? Então, aqui eu trouxe um conceito de Martins, 2010, que ele diz que é um conceito extremamente amplo, né? Gasto é um conceito extremamente amplo, e de fato é verdade, você pode observar que ele é muito amplo, e que ele se aplica, né, a todos os bens e serviços que são adquiridos. Então, é possível ter gasto com a compra de matérias-primas, olhem só, gasto com mão de obra, tanto na produção como na distribuição, gasto com honorários da diretoria, né, com funcionários, gasto na compra de um imobilizado, enfim. Dessa forma, só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, isto é, no momento em que há o reconhecimento contábil, né, da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. Então, é de fato quando você faz essa troca dessa moeda, né, por um bem ou serviço. E aí o bem, a gente sabe que ele pode ter o bem de consumo, o bem de necessidade, né, os bens necessários e os bens de desejo, ok? Então, o próximo é desembolso. O que será desembolso? Não é a mesma coisa de gasto, porque eu estou desembolsando, vamos ver. Desembolso representa a saída de recursos financeiros para a aquisição de um bem ou serviço. Vale ressaltar que a saída do recurso financeiro pode antecipar-se à entrada do bem ou serviço, né? Então, olhem só a diferença aqui do gasto. Representa um sacrifício financeiro para a aquisição de bens ou serviços, que é caracterizado pela entrega ou compromisso de entrega de recurso, né? E essa entrega de recurso, ele é geralmente, ele é feito geralmente através de espécie, por isso que eu coloquei aí o dinheirinho, tá? Então, é de fato um gasto do seu recurso financeiro, ok? Esse recurso financeiro é justamente o dinheiro, a moeda, ao qual você está trocando, como ele diz no slide seguinte, ao qual você está trocando esse gasto, né? É possível ter esse gasto na compra de matéria-prima, gasto de mão de obra. Então, é nesse gasto, realmente, nesse pagamento, ok? Diferente do desembolso, que o desembolso, ele representa a saída de recursos financeiros para aquisição de bens ou serviços. Então, dentro de uma organização, a empresa desembolsa um valor financeiro para poder ter entrada de um bem ou serviço, né, para aquela organização. Então, é um desembolso que, muitas vezes, olhem só aqui a imagenzinha que eu coloquei, essa lâmpadazinha me dá um insight de quê? De ideia, né? Então, a empresa desembolsa um valor, certo? Um recurso financeiro, para que ela possa ter um resultado melhor na frente, certo? Então, essa é a diferença do gasto e do desembolso, tá? E aí vem
o investimento, que eu coloquei aqui duas imagens para vocês, onde a gente vê aqui o primeiro, ó, a primeira terminologia que a gente viu lá, de gasto, né? Então, vamos ver o que é investimento. Investimento representa a aplicação de recursos em ativos. O investimento é um gasto ativo, dada ele é caracterizado, né, pela geração de benefício, ou seja, o emprego de recursos com a finalidade de obtenção, direta ou indireta, de um lucro imediato ou futuro. Então, é quando, de fato, você investe em algo, mas sabendo que ele vai te gerar um benefício. Então, é quando você tem resposta imediata, é quando você tem uma resposta certa para aquele seu investimento. Então, por isso que as imagens, ó, demonstra isso. Ok? É um investimento certo. Então, e que isso pode acontecer no gasto? Sim. E que isso pode acontecer no desembolso? Sim. Ok? Vai depender da forma que você vai fazer esse investimento. E aí, na aula que a gente teve com a contadora, ela também falou um pouco dessa questão, desse compromisso das empresas, quando eles têm, de fato, esse conhecimento e eles conseguem, de fato, fazer esse investimento dentro dos seus gastos, dentro do seu desembolso, né? Então, há várias as diferenças de gasto, quando eu gasto sem a busca de um investimento ou sem a busca de uma necessidade. E ao desembolso, quando eu faço esse desembolso financeiro, né, dessa aquisição do bem ou do serviço, mas que eu não tenho também um resultado positivo, ok? Então, eu trouxe novamente aqui Martins, que ele fala que todos os sacrifícios que são realizados com a aquisição de bens ou serviço, que a gente, né, faz alusão aí a gastos, né, que são estocados nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados de investimento. Então, vejam bem, todos os sacrifícios realizados com a aquisição de bens ou serviços, gastos, que são estocados nos ativos, certo? Que são co-investidos, vamos dizer assim, é isso que ele quer dizer, que são estocados no ativo, que é ativo, é algo que vai gerar, né, da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda. Então, eu estou fazendo um sacrifício de uma aquisição de um bem, então eu tive um gasto para estocar na minha empresa, então aquele gasto, aquele bem, ele se tornou um produto da minha organização. Para quê? Para quando a minha empresa der baixa ou amortizar aquele produto através de uma venda, né, ou através do consumo, quando a gente fala de serviço, enfim, do desaparecimento daquele produto dentro da organização, ele vai valorizar a minha organização e isso eu vou ter aí um resultado, que eu vou ter justamente um investimento, certo? Então, esse é o entendimento que ele traz para a gente. E aí, depois desses três, a gente vai ver mais três que são custo, despesa e perda. Então, tem dois autores, né, que eles dizem que o custo é Hendricks e Brad, né? Ele diz que o custo é medido pelo valor corrente dos recursos econômicos consumidos ou a serem consumidos na obtenção dos bens e serviços a serem utilizados nas operações. Então, a gente já viu muito aquela história, quanto custa, né? Quanto custa isso? Então, custo significa medido pelo valor, né, corrente daquele recurso, ok? Então, é a mesma coisa que a gente fala assim, quanto custa seu serviço, né? Quanto custa seu produto? Então, eu quando eu presto um serviço, eu vou ver quanto que vale esse meu recurso físico para operar aquele serviço, ok? Então, portanto, né, não reduz nem aumenta os lucros no momento de sua ocorrência. Então, a gente vê aí muito, a imagenzinha aí que eu coloquei do lado, é de fato, porque todos nós estamos buscando, né, cortar os custos, que é de fato, a gente pode fazer a alusão de gasto, por quê? Porque o custo, eu estou falando de um
bem ou de um serviço. Aquele bem ou serviço, ele é considerado um gasto. Então, através daquele gasto, é gerado um custo. Por quê? Porque é um produto ou um serviço, ok? E aí, o próximo já é despesa. Já as despesas, por definição, reduzem o lucro, né? Representando o uso ou consumo de bens e serviços no processo de obtenção daquelas receitas, ok? Então, é a despesa que eu vou ter em estar consumindo, né? Em estar tendo ali o consumo do serviço ou o consumo do bem, ok? É despesa, né? Então, é algo que eu estou gastando, que eu tenho que ter esse produto. Então, ele é considerado uma despesa, né? O que saiu, ok? E aí, Hans Imon, ele define esse custo como o valor em dinheiro ou o equivalente em dinheiro sacrificado para produtos e serviços que se espera que tragam um benefício atual ou futuro para as organizações, que, então, ele está nos dizendo aqui que ele define esse custo como esse valor em dinheiro, né, ou equivalente em dinheiro, mas que é considerado um sacrifício, né, para se obter o produto ou o serviço, e que é através que você vai adquirir esse produto ou serviço, você vai ter um benefício, né, ou atual ou futuro para a sua organização. Então, os autores, eles utilizam o termo equivalente em dinheiro, pois entendem que ativos não monetários podem ser trocados pelos produtos ou serviços desejados, como, por exemplo, trocar equipamentos por materiais usados na produção, né? Para esses autores, os custos são incorridos para a produção de benefícios futuros. Então, quando os custos são usados na produção de receita, são ditos expirados, surgindo daí o conceito de despesa. Então, vejam só. Quando os custos são usados na produção de receita, são ditos expirados, surgindo daí o conceito de despesa. Despesa é algo que foi, expirou, não volta mais, ok? Então, surge daí o conceito de despesa. Então, a principal distinção entre um custo classificado como despesa ou como ativo é o tempo, porque essa despesa, eu só vou poder classificar ela de fato quando eu souber se, de fato, ele foi um ativo ou se ele foi um passivo através do tempo, né? Que eu vou ver o benefício que ele vai me causar, olhem só, na produção da receita, ok? Então, as organizações precisam ter esse controle para que ela possa entender todo o processo de transformação do produto, do serviço, né, do seu meio ativo, para que ela tenha um resultado. E o último é perda. Qual a diferença de perda? A perda, a qual corresponde ao consumo de bens ou serviços de forma anormal e involuntária. Então, é algo que você não está esperando, né? Então, portanto, isso, se você não está esperando, ele é imprevisível, ok? Então, as perdas inerentes ao processo produtivo, quando se comportam dentro dos limites, né, de previsibilidade, então, eles podem ser considerados como custo. Então, você está no momento de produção, mas você não tem noção, você não tem ideia do que você pode perder naquele sistema de produção. Então, por isso que é importante todo o sistema estar inteirado. Isso também a contadora falou para a gente no momento da nossa aula, em relação a essa perda, a ter esse controle. Então, você precisa fazer uma prevenção dessa perda. Na produção de um bolo, você precisa, de fato, estar certo de que o leite, né, não está com a data vencida. Ela deu um exemplo muito, muito bom também para a gente, da questão de uma produção de suco de laranja, né, do pó do suco da laranja. Então, é muito importante que a empresa tenha essa noção de perda. Martins, 2010, ele fala, não se confunde com a despesa, muito menos com o custo. Então, perda não se confunde com a despesa, muito menos com o custo. Porque a gente sabe que o custo ele pode se transformar num investimento, exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade
não é um sacrifício feito com intenção de obtenção de receita. São exemplos de perdas. Então, vamos ver qual a diferença da perda. São exemplos de perda. Gasto com mão de obra durante um período de greve. Então, a gente tem aqui, olhem só aqui o que ele fala. Ó. Não se confunde com a despesa, muito menos com o custo. Exatamente pela sua característica de anormalidade. Então, eu não posso considerar que uma perda foi um custo. Eu não posso considerar, porque é anormal. Eu não quero uma anormalidade dentro do meu sistema de produção. Então, você vai produzir, vou novamente na receita do bolo, você vai produzir um bolo, você não quer que o seu bolo, ao final, ele tenha uma perda, porque você esqueceu um produto, né? Você não botou o fermento. Então, você não quer isso. Mas pode acontecer? Pode. É uma anormalidade, né? É involuntário que isso aconteça, ok? Então, não é um sacrifício feito com intenção. Você não está se sacrificando para ter uma perda. Qual a organização que faz esse sacrifício? Nenhuma, né? Então, não é um sacrifício feito com intenção de obtenção de receita. Eu não vou fazer com que o meu bolo, eu não vou colocar um leite vencido na receita do meu bolo, esperando vender o bolo. Por quê? Porque quando eu falo obtenção de receita, vejam só, quando eu falo obtenção de receita, eu estou dizendo que eu estou esperando entrar um ativo na minha organização. Eu estou dizendo que eu estou esperando entrar, né, recurso financeiro através desse processo de produção. Então, eu não vou fazer isso de propósito, eu não vou fazer isso com essa intenção. Muito por contrário. A minha intenção não é de anormalidade, a minha intenção é de obtenção de receita. Entendido? Então, o que eu posso considerar, então, exemplos de perda? E aí eu trago muito, muito bem aqui um momento para vocês, ao qual a gente está vivenciando. O que a gente está vivenciando no momento? Uma crise, né, onde as organizações tiveram que reduzir, né, todos os seus ativos, vamos dizer assim, as suas vendas, e também reduzir os seus gastos. A gente viu, aí a gente teve uma palestra também, com uma gerente de empresa, gerente geral, e ela nos deu um exemplo muito bem, né, dessa perda. Então, são gastos com mão de obra durante um período de greve. Olhem só o exemplo, gasto com mão de obra durante um período de greve. Por quê? Porque isso foi uma anormalidade, né? Foi involuntário da organização, mas é preciso. Então, a organização teve esse gasto, então a organização teve uma perda. Então, é por isso que a gente vê o governo, né, tentando ajudar as organizações em forma de um ativo, um investimento. Olhem só lá o que é o investimento. O investimento é quando você pega uma quantia de recurso financeiro para investir. Investir, você vai transformar aquele recurso em mais. Você vai fazer crescer. Lembrem lá a plantinha que eu coloquei com o símbolo de dinheiro. Então, você vai fazer crescer, ok? Então, aí tá a diferença, certo? Então, tem um momento muito propício, né, para a gente aqui, como o exemplo diz. Aí também tem outro aqui, quando acontece um defeito, né, uma anormalidade dentro de um equipamento, então foi uma perda, né, o equipamento não tem mais conserto, enfim, então você perdeu aquele equipamento, né, ou você perdeu o equipamento ou uma parte da produção com incêndio, ok? Ou o seu estoque ficou obsoleto, não tem mais venda, certo? Então, por isso que esse momento de crise para as organizações foi muito difícil, porque houve muita perda. Houve produtos que ele não tem como ter um resultado financeiro, né, mais à frente. GWA em ação.